Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia Sagrada. Esse é um canal para pessoas que vivem uma vida de santificação de forma equilibrada. O apóstolo Paulo escreve em sua epístola aos Coríntios que o crente, mesmo após a morte ou ainda vivo, terá o corpo transformado ao ser arrebatado, e assim nunca mais terá enfermidade alguma. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível e frágil, sofreremos por causa de enfermidades, que aparecem em certos momentos de nossa vida. Alguns crentes, sem instrução na palavra de Deus, acreditam que somente há enfermidades se houver pecado praticado, assim gerando consequências ao pecador. Eles não estão errados, mas sabemos que a origem de todo o mal é o pecado, que chamamos de pecado original. Através da entrada do pecado no mundo, a morte foi uma das piores consequências. Entre outros problemas, doenças e enfermidades fazem parte desse pacote. Portanto, quem diz que doenças e enfermidades aparecem na vida do crente por causa de pecado cometido está equivocado, já que essa não é uma verdade absoluta. Isso é apenas achismo e fanatismo de alguns. Até mesmo os homens que serviam a Deus sofreram por causa das enfermidades. Nem sempre as enfermidades são consequências de pecados ou doenças colocadas pelo diabo. Todo o problema vem do pecado original, como eu já havia falado. Por isso existem as enfermidades, e o homem com o corpo frágil e mortal voltará certamente ao pó. Deus criou o homem saudável e perfeito, porém, o homem pecou e assim o pecado entrou. Por desobediência à ordem divina, o salário do pecado é a morte. Assim o homem ficou enfermo como consequência. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Israel como nação ficou enferma pelo pecado espiritual, já que viviam na prática do pecado. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Isaías capítulo 1, versículos 5 ao 6. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías capítulo 53, versículo 10. Deus estava mostrando ao profeta que toda aquela nação estava enferma pelo pecado, porque viviam uma vida dupla e espiritualmente estavam doentes. Por causa do pecado houve separação entre Deus e o homem, e assim o homem foi afetado por inteiro, ou seja, no espírito, alma e corpo. Repetindo o argumento, nem sempre a enfermidade ou doença é por causa de algum pecado praticado. Veja o que Jesus disse. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele,
mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 2 e 3. Às vezes Deus prova a seus servos para que eles cresçam espiritualmente. Ezequias adoeceu, mesmo sendo um homem que confiava em Deus, porém, ainda assim, Deus teve misericórdia dele, ouvindo sua oração. Assim o rei viveu mais alguns anos de vida. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11. Jó é um exemplo de homem reto que dava bom testemunho, não só diante dos homens, mas também na presença de Deus. Por isso, o Senhor deu testemunho de Jó. Timóteo sofria com frequentes enfermidades. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Trófimo, companheiro de Paulo no Evangelho, ficou doente. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Temos também como exemplo Epafrodito, que quase morreu. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Salomão disse que tanto o justo como o ímpio sofre ou corre o risco de passar pelas mesmas coisas nessa vida. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Há relatos de que algumas enfermidades demoníacas são permitidas por Deus, já que nada acontece sem sua permissão. E é claro, ninguém vai querer ficar enfermo. Basta guardar a si mesmo. Mas como fazer isso? Fugindo da aparência do mal, evitando o pecado. Assim, você não dará legalidade para viver enfermo ou doente, ou até mesmo perdendo a sua vida muito cedo. E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Marcos capítulo 9, versículo 17. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Lucas capítulo 13, versículo 11. Na igreja em Corinto tinha cristão perdendo a vida e ficando doente, porque vivia na prática do pecado. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Muitas pessoas adquiriram doenças porque caíram em pecado. Por isso, sejamos prudentes e vigilantes a todo tempo. Somente no arrebatamento obteremos a vitória sobre as enfermidades nessa vida. Inclusive, obteremos a vitória sobre a morte. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo se possível e deixe o seu comentário com sugestões abaixo. Fazendo isso, você estará me incentivando a continuar com esse trabalho neste canal.